Olá, eu sou Aline Santos e Silva, analista em formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Faço parte da equipe do SEMEAR, CEMIJAR, projeto da Comissão de Infância e Adolescência da FEPAM. O objetivo desse projeto é desenvolver um espaço virtual que aborde temas relativos à infância e adolescência e promover um debate a fundo sobre essa etapa do desenvolvimento, a partir do nosso campo, que é o psicanalítico. Hoje, a gente está aqui com a colega Aline Restano, membro aspirante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que vai conversar conosco sobre o uso excessivo de telas. Tudo bom, Aline? Bom dia, Aline. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que me interessa tanto. Tá bem. Então, vamos começar assim, quem sabe tu começa nos contando o que caracteriza o uso excessivo de telas, né? Tá. Aline, para começar, então, a gente primeiro teria que entender qual é a diferença de uma dependência e de um uso problemático, tá? Até porque telas acaba sendo uma definição muito ampla. Se costuma dividir a dependência de tecnologia em 4 grandes áreas, que é a dependência de jogos online, a dependência de redes sociais, a dependência de pornografia online e a dependência de smartphones. Acredito que aqui, para a gente, o que mais nos interessa é a dependência de jogos online e a dependência de redes sociais, tá? Que mais envolve infância e adolescência. A dependência de jogos online já é um diagnóstico psiquiátrico em si, já considerado no último CID-11. Então, já é uma doença com suas características próprias, enquanto que a dependência de redes sociais, apesar de muitos estudos já defenderem como dependência, não necessariamente é caracterizado como uma doença psiquiátrica. Muitos estudiosos do assunto ainda consideram que seria, a gente deveria usar o termo uso problemático de redes sociais, tá? Mas tanto para uma quanto para outra, para a dependência de jogos online, quanto para o uso problemático de redes sociais, o que mais a gente tem que levar em conta hoje em dia é o prejuízo que a pessoa tem na sua vida por estar usando, porque só o número de horas não seria suficiente, porque existem, por exemplo, muitos jogadores de jogos online que usam muitas horas, que para uma pessoa que não tem familiaridade com jogos online acharia que aquela pessoa é dependente, mas não necessariamente apresentam prejuízo, são pessoas que estão bem na sua vida afetiva, de relações, acadêmica, enfim. Então, o que a gente sempre tem que avaliar e estar atento como familiar, como educador, como terapeuta, como analista nos nossos consultórios, é que tipo de prejuízo isso está acarretando para a vida da pessoa. Porque muitos começam a ter, então, especialmente, brigas familiares, né? Os pais muito preocupados, a criança ou adolescente, às vezes, não achando que aquilo é tão significativo, tentando justificar que todos da sua idade jogam tanto ou estão tanto nas redes sociais quanto ele. Começa a ter prejuízos graves no sono, começa a trocar o dia pela noite, que são os horários mais intensos de jogos, começa, consequentemente, obviamente, a ter daí prejuízos acadêmicos também, na escola, faculdade, e aí, esse como os prejuízos maiores, digamos, né, os efeitos mais visíveis. E, nos casos ainda mais graves, começa a influenciar até questões físicas, como postura, problemas oftalmológicos, né, uma série de outras questões que vão se ampliando cada vez mais. Exclusivamente falando de efeitos também de uso de rede social, daí de uso problemático de rede social, aí não tanto voltado para os jogos online, tem se observado também um efeito mais negativo, que muitos relacionamentos amorosos já começam de um jeito que se estabelecem relações de muito controle. Então, as redes sociais, elas como que normalizam que a gente tenha que saber tudo sobre a vida da pessoa que a gente gosta, que a gente está começando a namorar, começando a ficar, no caso das pessoas, né, mais adolescentes, enfim, se tem a impressão que a gente deve saber tudo da vida da outra pessoa. E os estudos têm mostrado, então, que isso estabelece em padrões de relacionamentos que vão ter um controle maior, né, do parceiro, de maior ciúmes, então acaba sendo também um efeito desse uso mais intenso, problemático de redes sociais. Que interessante essa última questão, não tinha pensado sobre isso, né? Mas fica realmente algo muito um dentro da vida social do outro, da vida da rede social do outro, né? Constantemente. E na infância e na adolescência, assim, que tipo de como que a gente pode falar, que tipo de sintoma tu imagina que possa aparecer com mais frequência? Sim, pois é sempre uma questão, tá? Os sintomas relacionados à dependência de jogos online, porque a gente nunca sabe exatamente o que veio antes. Se, por exemplo, um adolescente, uma criança mais deprimida joga mais,
ou ela está jogando mais e ficando mais deprimida por isso, por estar diminuindo sua vida social. Então, possivelmente, inclusive, se retroalimenta, né? Possivelmente, uma criança mais deprimida joga mais e, consequentemente, por estar jogando mais, vai ficando ainda mais deprimida. Então, o que a gente é importante avaliar? Geralmente, as comorbidades, tá? Então, da dependência, especialmente de jogos online, crianças então, e adolescentes com depressão, com ansiedade social e com déficit de atenção e hiperatividade tendem a ter mais risco, digamos, para dependência de jogos online. No caso do uso problemático das redes sociais, os jogos online, inclusive, a dependência de jogos online acaba afetando mais meninos, tá? E as meninas tendem a ter mais problema com o uso problemático de redes sociais. Semelhante aos jogos online, meninas também com comportamentos prévios de depressão, de isolamento social, de ansiedade social, também tendem a fazer um uso mais problemático de redes sociais. Acaba que, então, essas características prévias se reforçam, tá? Então, com o uso de jogos e de redes sociais. E tem outros comportamentos também que é importante a gente começar a ficar atento, que é como, por exemplo, a pessoa começar a trocar atividades da sua vida para ficar nos jogos, ficar nas redes sociais. E tem um fator que eu acho que é muito dos mais importantes também, tá? Da gente avaliar, que eu até não tinha dito antes, como característica de dependência e de uso problemático, que é a gente ficar muito atento às crianças e aos jovens que usam as telas e os jogos e as redes para fugir de sentimentos negativos, tá? Então, é completamente diferente. Um adolescente que tem o seu grupo lá que ele joga no sábado às 3 da tarde, que tem campeonato, que consegue conversar com os pais sobre isso, que conta com quem ele está jogando, que os campeonatos são importantes para ele, que ele se sente valorizado, enfim, do que um adolescente que daqui a pouco, cada vez que briga com os pais, ou uma criança, né? Cada vez que briga com os pais, cada vez que está frustrado, cada vez que teve uma nota baixa na escola, precisa jogar para se aliviar. A mesma forma uma pessoa com os problemáticos de redes sociais. Uma coisa é tu tá postando a foto do evento que tu gostou, que tu tá feliz, que tu quer compartilhar com as pessoas, tá conversando com os teus amigos, com as tuas amigas. E outra situação bem diferente é tu tá triste, porque teve uma frustração amorosa, de novo, porque foi mal numa prova, porque brigou com os pais, e o único jeito de tu aliviar o teu sentimento negativo é ficar constantemente olhando e reolhando uma página de uma rede social que, inclusive, às vezes nem dá tempo de ter uma novidade, e a pessoa já está ali olhando novamente, só para neutralizar algum sentimento negativo e não conseguir criar habilidades para lidar com eles. Perfeito. E aí eu acho que a gente encadeia com a nossa próxima pergunta aqui, que é os dias atuais, assim, né? A pandemia. Como é que tu percebe, né? O que os estudos indicam, de que modo a pandemia agiu sobre essa questão específica, né? Sim, agravou bastante, né? Infelizmente e inevitavelmente, porque, claro que para todos nós teve um lado muito positivo, a gente poder se manter conectados é inevitável, um alívio dos pais saberem, né, que crianças e adolescentes seguiram podendo falar e jogar de alguma forma com seus amigos. Mas digamos que ficou completamente confuso o que a gente já sabia, né? Por exemplo, a Associação de Pediatria Americana tem aquela recomendação que muita gente conhece sobre o uso de telas, que de 0 a 2 anos se indica totalmente 0 telas, e aí inclui TV, celular, tablets, computadores, não tinham estar se referindo só a celular, de 2 a 6 o máximo de 1 hora, e a partir de 7 anos, nunca passar de 2 horas por dia. Então, obviamente, com a pandemia, isso ficou completamente bagunçado, né? Se tentou separar, não, mas então horas de telas para aula, para questões acadêmicas, não contaria nisso, isso daí seria o extra, né? A própria OMS incentivou a campanha, aquela hashtag Play Apart Together, para os adolescentes seguirem em casa e seguirem jogando junto, que era o jeito deles de interagir. Mas o que eu acredito, e que já vinha sendo, né, uma questão dos nossos tempos, e com a pandemia piorou muito, que é o extremo cansaço que a gente vive. A gente já vivia muito mais dentro de casa do que outras infâncias e outras adolescências puderam viver, podiam sair para a rua. Eu até sempre gosto de contar, gente, no grupo que eu estudo, né, as dependências de tecnologia, a gente faz um trabalho de prevenção em escolas, e teve uma vez um menino pré-adolescente que me disse: tu acha mesmo que se a gente pudesse sair para a rua todos os dias e ficar a tarde inteira jogando bola, a gente não ia?
A questão é que a gente não pode. Então, realmente é uma outra realidade Sim. sociocultural, já era pré-pandemia, a pandemia agravou, mas eu acredito que com a pandemia, a exaustão, especialmente naquele início de 2020, para todo mundo, né, era um tipo de cansaço, uma qualidade de cansaço diferente do que a gente estava acostumado a sentir, e realmente, depois de um dia de trabalho em casa, já se revezando entre trabalho e criança, quase todo mundo que tem filhos, né, tendo que se revezar, tu ter disponibilidade para brincar e para jogar é uma tarefa difícil, não é fácil, né? A gente sabe bem, a gente que no consultório brinca, a gente sabe que brincar demanda disponibilidade mental, demanda interesse, demanda até a nossa mente, a nossa cabeça funcionar num outro nível, né? Entrar num nível de Sim. fantasia ali com a criança. Então, isso realmente para os pais a gente entende que foi muito difícil. O que a gente tem que tentar passar, perceber agora, é o que fazer para voltar um pouquinho, né? Assim, o que era antes. Claro, a gente, como estuda psicanálise, se interessa por psicanálise, é também ajudar cada família a tentar ver o que a tela, o uso excessivo de tela, de jogo, de rede social, pode estar representando para aquela família, né? Assim, porque os pais estão, por exemplo, só como exemplo, num trabalho que deixa eles tão exaustos a ponto deles não terem nenhuma disponibilidade para brincar com os filhos no final do dia, né? Ou por que algumas relações estão tão difíceis das pessoas se aproximarem, que às vezes, a gente tem que ser honesto, é mais fácil para os pais deixarem ali os filhos quietos na tela, porque eles não estão conseguindo interagir. Então, cada família vai ter que tentar buscar entender o significado daquele uso mais excessivo e agora tentar voltar atrás, digamos, com momentos de um pouco mais de conexão. Eu sempre tendo a dizer para os pais, tá? Para eles descobrirem o que eles gostam. Pais não têm que ser obrigados a gostar de sentar para brincar de bonequinho de fantasia. Tem pessoas que não gostam disso, mas tentar descobrir o que eles gostam de fazer com os filhos. Tem gente que vai gostar de desenhar, tem gente que gosta de ver um filme junto, tem gente que gosta de jogar jogos de tabuleiro, tem gente que tem disponibilidade para brincar mesmo, e o que importa é os pais tentarem descobrir o que aproxima eles dos filhos para tentar oferecer além das telas. É um caminho sem volta, não tem como a gente fazer as crianças e adolescentes Sim. não usarem mais telas, nem é o caso, mas o que além disso a gente pode oferecer? E ficar preparado que inicialmente tu vai chamar o teu filho para sair da tela e ele não vai querer, vai ser chato, ele quer seguir ali, ele tá ali com os amigos, enfim, mas se a gente tende a insistir um pouquinho, depois de 5 minutos na nova atividade ali com os pais, ainda mais vendo que os pais estão querendo acompanhar e estão interessados, eles tendem a adorar, né, assim, o interesse dos pais, vão querer estar ali junto. E o contrário também, tá? Não só chamar para fora das telas, mas os pais começarem a sentar do lado e saber o que os filhos fazem. E um Porque pouquinho para dentro das telas, é o contrário exatamente, também. conhecer os jogos, conhecer se o filho está tendo algum campeonato, conhecer se o filho tem sonhos de ser jogador profissional, saber o que está passando porque isso não é mais uma distorção da cabeça deles, não é um sonho muito ilusório. Muitas pessoas fazem muito dinheiro sendo jogador profissional, sendo youtuber, então é um sonho profissional de muitos deles. Os pais saberem isso, né? Quem são os ídolos dele, quem que inspira eles, até para ajudar quais informações estão corretas ou não sobre o salários que eles ficam sabendo que as pessoas ganham com isso, né? E entender, assim, porque é uma linguagem muito diferente. Então, é difícil para a gente sentar e ficar assistindo um jogo deles. Tende, para a maioria dos adultos, a nos parecer chato, a gente não entende quando é que começa, quando termina, a gente não entende muito bem qual é o objetivo do jogo, porque são jogos com muitos estímulos, muito rápidos, que nunca tem fim, né? Que eles sempre voltam e jogam mais e mais. Mas também não é nada assim tão impossível. Se a gente senta com um adolescente, com uma criança depois de 20 minutos, a gente vai entender um pouco do jogo, não é algo, né, tão ilógico assim para nós. Então, o primeiro que eles vão adorar o interesse dos pais, né, por aquilo, e segundo que é super importante para os pais verem qual é o tipo de avatar que o filho é no jogo, o que é importante, o que ele gosta. Na internet a pessoa é muito mais espontânea ou mais extrovertida do que é na sua vida real, dá até para conversar, né? Mas filho, o que aqui tu tem tantos amigos, se sente também para conversar? Por que na vida ao vivo, presencial, tá tão difícil daqui a pouco de se aproximar dos amigos? Então, é uma oportunidade dos familiares conhecerem aspectos da personalidade do seu filho que, às vezes, na sua vida offline, presencial, não aparecem tanto, né? Porque acabam sendo mostradas lá na internet, e é importante que os pais saibam o interesse. Até nas redes sociais também, saber que tipo de contas os filhos e as filhas se interessam, olham, discutir junto que contas que parece que é um perfil que a pessoa mostra a sua vida real ou não, pessoas que mostram vidas muito idealizadas, ou pessoas que têm contas cheias de filtro, que não é uma imagem real,
que também acaba distorcendo, né, a cabeça de muitos jovens, achando que tem pessoas que têm aquela imagem de verdade que aparece ali no Instagram. Então, podem ser ótimas oportunidades dos pais discutirem e se aproximarem dos filhos. Mas, muito importante, não com uma postura crítica de, isso aí é só superficial, é ruim, é chato, porque aí, claro, as crianças e adolescentes vão se proteger, é um universo que eles gostam, não vão querer, mas de trocar mesmo, até de dizer o que gostou, o que é legal, o que não achou tão bom. Tá bem, Aline. Nós do Semear gostaríamos de te agradecer a disponibilidade de conversar com a gente sobre esse tema que é tão atual, né? Te aguardamos para outras conversas. Certo? Eu que agradeço, foi um prazer. Então tá, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.